Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, meditando na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite, vigiando e orando sem cessar. A palavra nos diz que o Senhor, aqueles que o buscam de madrugada, o encontrarão. O Senhor agrada daqueles que o buscam constantemente, aqueles da qual a palavra nos ensina: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite. Assim, nós devemos perseverar o buscando, não por obrigação, por interesse, porque eles sondam o intento da mente e do coração, mas fazendo porque Ele nos amou primeiro, pelo amor que Ele nos concede. E assim nós somos colaboradores da obra do Senhor. Assim como Ele nos concedeu os dons irrevogáveis de graça, Ele nos concedeu de graça ofertais. Orai por todos os santos, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. Jamais usar da ira humana, que não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A Bíblia diz que ele é aquele que vence pelo sopro da sua boca. Sua boca tem uma espada afiada. Aqueles que, como ele tem nos falado, que anunciam heresias, aqueles que usam o nome de Deus em vão, falam em nome do Filho, mas não tem a presença segundo o Espírito do Filho amado. Não se usa da sabedoria, da qual é válida para salvar a sua alma, e ainda desencaminha a muitos. A palavra nos diz, Jesus dizia ali para os religiosos: vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque sobem pelo muro e não entram pela porta. Ele é a porta, o mercenário é aquele que sobe pelo muro. E ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Por isso temos que ficar vigilantes em relação ao alimento espiritual. Examinai os espíritos, buscai, não seguis a homens, mas seguis aqueles que falam através do seu Espírito Santo, aqueles que anunciam o Evangelho, da qual aqueles que andam segundo a justiça, ouvinte, praticante, e juntamente com a fé, obras de justiça e a fé caminham lado a lado. Mas a palavra nos diz que temos que ficar alertas, porque eles iriam operar sinais pelo próprio Satanás, que não é de admirar que ele se disfarça de anjo de luz. Por isso temos que estar atentos. A Bíblia diz que eles fariam sinais que até fogo cairia do céu, e se não ficássemos vigilantes, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Mas através do exercício constante da fé, alcançamos o discernimento, discernimos entre o bem e o mal. E a palavra nos diz: outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Outra vez vereis a diferença do que servem o Tsadik, o justo, e o que servem o Racham, o maldoso, do qual só há dois senhores. Não servis a dois senhores, a um haveis de amar e o outro odiar, a um servir e o outro rejeitar. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqueles que seguem segundo a verdade, a única forma de andar segundo a verdade, segundo o Espírito, que é a verdade,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, da qual a Bíblia nos diz que somente através do Espírito Santo é que se discerne as coisas do alto, é que aquele que é espiritual, aquele que é carnal, e através do exercício constante discernimos entre os espíritos, examinamos as profecias, e ele nos concede um entendimento do alto, do qual se desvia do mal. A palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis, porque não existe árvore má produzindo bons frutos, e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. E assim nós perseveramos em mais um dia que o Senhor nos concede, que é a misericórdia e benignidade da qual Ele é riquíssimo, que é a causa de não sermos consumidos, ó filhos de Jacó, do qual a palavra nos diz. E ela se renova a cada manhã, e ela é eterna. E assim alcançai a misericórdia, alcançai a benignidade, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós, da qual ele dizia àqueles que ali estavam, que o chamavam que expulsava demônios por Beelzebu, e ele dizia que uma casa dividida não prevalece. Pode Satanás expulsar por Satanás os seus conservos? E ele dizia: agora, se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. E ali muitos perguntavam até quando a sua alma estaria suspensa. E ele é aquele que, através daquele sacrifício ali no Monte Sião, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o elo da perfeição, da qual ele disse: se fazem assim com madeiro verde, quanto mais quando estiver seco. E ele é aquele que fez o lamento profético sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como o pintinho ajunta a galinha debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que adornam, edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. E ele chorou. E as mulheres, quando ele choravam, ele dizia: mulheres, por que chorais? Antes chorais por vossos filhos. Porque ele havia de alcançar, assim como alcançou o Shabat, o repouso do Senhor. Mas atualmente ele não tosqueneja, porque assim como ele foi crucificado na sua maior fraqueza, ele venceu o anjo da morte, o último adversário nosso, do qual não foi capaz de decompor a sua carne, porque ele é o verbo que se fez em carne, e ele tem a chave da morte e do inferno, a chave de Davi, do qual carregou sobre os seus ombros, e nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E assim nós utilizamos dessa autoridade para expulsar os principados e potestades, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas e espirituais do alto, para destruir todos os principados e fortalezas em nome de Jesus Cristo. E em mais um dia perseverai segundo as atitudes das quais Deus nos conhece e sabe aqueles que são e os que não são, os que dizem que são e não são. Perseverai na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.